CBN Ceará, com Alessandra Xavier. É com ela que a gente conversa agora nessa quarta-feira, dando bom dia para Alessandra Xavier. Bom dia, Alessandra. Bom dia, querida Daniela. Muito obrigada por essa acolhida e de toda a equipe, dos ouvintes. É um prazer poder amanhecer aqui o dia, né, maravilhosamente conversando com você e partilhando um pouco reflexões com quem nos escuta. É bom demais conversar contigo para falar de assuntos tão importantes, né, Alessandra? E um deles que a gente traz hoje é sobre os jogos, né, que fazem parte da história da humanidade. Eles auxiliam no desenvolvimento humano, na aprendizagem, nas interações sociais, nas experiências emocionais. E mais atualmente, com as apostas online, o hábito de jogar, ele pode ser um desejo autodestrutivo, porque as apostas elas podem representar uma busca por sentido ou a busca por algo que está faltando dentro de si. Essa busca ela pode ser ou pelo poder ou pela sensação de ser melhor do que os outros. Então, nesse tipo de jogo que a gente tem visto aí casos, né, de pessoas perdendo tudo, de pessoas perdendo inclusive a vida, e situações de jogos online que podem representar uma busca por sentido, seria por aí o caminho? Perfeito, Daniela. Né? A gente tem o jogo em si, não é uma coisa ruim. A gente joga, os esportes fazem parte da vida. É importante a presença dos recursos lúdicos na vida das crianças, né? Os jogos, eles se alimentam da criatividade, eles ajudam no desenvolvimento do pensamento. As crianças, quando chegam muitas vezes da escola, vão brincar, né? Vão representar, vão tornar presente novamente as experiências ou vividas que elas não conseguiram elaborar ou criar soluções para os seus problemas. Entretanto, quando a gente tem uma sociedade baseada no modelo capitalista, o que é que acontece? Essa sociedade, principalmente a sociedade de consumo, ela precisa estar criando todo dia produtos e equiparando nesses produtos ilusões e desejos e fantasias para que as pessoas comprem aquele produto, não somente porque elas têm uma necessidade prática, mas elas compram aquele produto tentando, através daquele produto, satisfazer as suas fantasias e as suas ilusões. Então, o que acontece? A gente tem nessas apostas online, além de um grande modelo de negócio que é alimentado por algoritmos das redes sociais. Às vezes você vai comprar uma coisa que não tem nada a ver com uma aposta, com jogo, aí aparece uma roleta, aparece uma propaganda, você está assistindo uma televisão que não tem nada a ver, aí aparece, né, no meio do jogo uma propaganda, numa camiseta, aparece como uma coisa inocente, às vezes, tem uma promoção, você ganhe grátis tanto para poder jogar, começa aparecendo uma coisa inocente. E aí você pega um grupo de pessoas, né, que tem alta impulsividade, pessoas que às vezes estão com a vida precarizada, com dificuldades financeiras. Para a gente ter ideia, o impacto mensal no país é de 30 bilhões, né? As pessoas estão gastando 30 bilhões por mês com essas apostas online. Então você pega pessoas que às vezes têm um transtorno mental, têm uma depressão, têm uma ansiedade, pessoas que têm dificuldade com limite, pessoas que estão com a vida muito precarizada, que experimentam violência, que experimentam um grande desamparo social, que não veem perspectiva de mudar de vida, mas que a toda hora elas são confrontadas com essas ilusões, essas fantasias de que sim, é possível mudar rapidamente a sua vida, você pode ter aquele carro milionário, aqueles objetos de luxo, aquelas viagens, está tudo ao alcance da sua mão, basta que você faça algumas apostas e você será milionário. Então, não é dita a ideia que é um jogo e um jogo de azar, não se vende como um jogo de sorte, é um jogo de azar, ou seja, você geralmente tem mais azar do que sorte, só que vende uma ilusão para pessoas que estão ansiosas de mudar rapidamente a sua vida, pessoas que muitas vezes estão sem um objetivo, sem uma perspectiva. A gente tem uma descrença muito grande na possibilidade do trabalho vir a oferecer para a gente aquilo que a gente deseja, ou seja, o trabalho tem perdido a possibilidade de realizar os sonhos, de realizar as fantasias. Então é como se a gente, para poder ter alguma coisa na vida, só se fosse numa perspectiva mágica.
mesmo. A gente tem a influência de pessoas que a gente confia e que dizem que a gente pode jogar ali porque aquele lugar vai dar certo. Não se fala dos poderes destrutivos, das perdas financeiras. E a gente tem ainda pessoas numa condição de vida de pouca rede social, pessoas muito solitárias, em busca de algum tipo de prazer, em busca de algum tipo de satisfação e que experimentam ali naquele impulso, naquela adrenalina, durante aqueles minutos, a possibilidade de sentirem alguma excitação, algum entusiasmo, alguma alegria. Então a gente vê que é uma questão extremamente complexa. Poucas pessoas percebem que estão desenvolvendo transtornos relacionados ao uso abusivo de jogos. A gente hoje nem usa mais a palavra vício, porque tem uma conotação moral. A gente usa ou ludopatia, ou problemas decorrentes de dependência dos jogos, ou transtornos de jogos. E o pior, o jogo hoje está ao alcance da sua mão. Né? Quase todo mundo tem um celular, então ficam aparecendo as mensagens, os algoritmos, eles pulsam na sua frente o tempo todo. Então, o jogar fica muito fácil. Hoje, o acesso ao jogo, você não precisa sair de casa, você não precisa se deslocar, o acesso ele fica na palma da sua mão. Então, quando você tem uma pessoa que está em busca de algum sentido para a vida, que tem poucas habilidades de encontrar solução para os problemas que ela possui, com poucos recursos, do que a gente chama os recursos simbólicos. O que é isso? Eu estou diante de um sofrimento, eu estou diante de um problema, eu estou diante de uma dor e eu consigo parar para lidar com isso, para pensar sobre isso, para encontrar alternativas para isso, para poder falar sobre isso. A gente tem hoje muitas pessoas que, diante de qualquer experiência de dor, de sofrimento, elas têm que descarregar isso imediatamente, ou descarregar ou anestesiar, buscando alguma coisa o mais rápido possível, geralmente sem uma reflexão, sem um tempo para poder parar para pensar. E essas apostas online, elas vendem ilusões, mas ilusões dizendo que as coisas vão dar certo. Elas jamais, como boa parte das ilusões, não aponta o grande perigo. Então a pessoa começa um pouquinho, aí ela vai jogando, aí ela às vezes ganha no início, que é exatamente para manter essa perspectiva do desejo ativa, de que vai dar certo, de que vai ganhar. Aí ela começa a perder, aí ela começa a alimentar a ideia de que eu vou jogar para recuperar o que eu perdi. Aí ela começa a perder cada vez mais, mas ela não consegue parar de jogar porque ela já está fisgada por aquele mecanismo. Aí ela começa a usar dinheiro de reserva, ela começa a pedir dinheiro emprestado, ela começa a deixar de fazer atividades com a família, ela começa a ter problemas de insônia, ela começa a ter um estresse crônico, ela começa a mentir para poder jogar, ela diz que não tem problema, ela não consegue parar de jogar, o impulso de jogar é maior do que ela, já tentou parar várias vezes e não consegue, aí começa a entrar no patrimônio da família, começa a se endividar, começa a pedir empréstimo e hoje as apostas online, os estudos, saiu uma cartilha e estudo de pesquisa esse ano, muito interessante do governo federal, mostrando que os jogos e as apostas online já são os maiores responsáveis pelo endividamento das famílias brasileiras. E a gente também é preocupante, né, Alessandra, porque é um dinheiro que vem fácil, né? Você, de repente, você participa de um joguinho como esse e é um jogo que ele vai de forma para lhe prender mesmo. No início, libera para sair alguma coisa. Aí você consegue aquele dinheiro, tem gente que consegue, sei lá, R$100, R$50, 200, até muito mais. Só que depois vai começar a dificultar. E aí você, como você ganhou a primeira vez, você fica, eu vou tentar só mais uma, só mais uma. Tem uma pessoa que escreveu aqui mensagem pedindo para não ser identificada, que ela disse o seguinte: ela foi fazer um desse jogo porque um amigo ligou para ela e disse: eu acabei de ganhar R$100, eu só preciso de mais uma pessoa para acessar o meu link. E era uma dessas plataformas. E ela acessou o link. E aí quando ela acessou, ela disse: mas eu não acredito que você ganhou. Aí ele disse: ganhei R$100. E mostrou que tinha ganhado.
E aí ela foi tentar acessar o link. Só que ela disse que começa a vir todas as facilidades e quando chega para conseguir o dinheiro, começa a dificultar. E aí ela ficou naquela determinação de tentar conseguir também aqueles R$ 100. Então fica muito nessa, tipo, falta tão pouco, eu vou tentar mais uma vez, e aí começa a pagar para ter direito a mais chances. Então é uma coisa que também mexe muito com o psicológico, né? Perfeito, Daniela. E essas armadilhas, elas não são à toa, né? Essas armadilhas, elas são propositais, elas são intencionais, né? Existem uma série de armadilhas colocadas, tipo assim, todo mundo já ganhou, agora é a sua vez. Você vai deixar passar, aí a pessoa ela começa a se sentir mexida, tocada nas suas feridas narcísicas, nos seus desejos, nas suas ilusões. Ela diz, todo mundo não pode estar se dando bem e eu estar fora dessa. Eu sou melhor do que fulano de tal, eu entendo mais de futebol, eu tenho mais sorte do que fulano, eu sou especial, eu vou conseguir dar isso. Então, uma das coisas mais importantes é que quem puder estar nos ouvindo e tiver uma dificuldade em relação a isso, o ideal é você não experimentar. Porque algumas pessoas vão ter uma propensão maior, né, a terem dificuldades com qualquer coisa que gere dependência. Então, tem gente que se entrar num joguinho, pode jogar uma vez, duas, aquilo não tem problema. Mas tem gente que se jogar a primeira vez, já não vai conseguir sair sem uma ajuda profissional. E aí a grande questão é o que é que faz com que você jogue. Porque muita gente fica preocupada, como é que eu faço para parar de jogar? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a grande questão é o que é que lhe impulsiona a jogar? É porque sua vida está sem sentido? É porque você está sem amigos? Você está sem nenhum propósito na sua existência? Você se sente só? Você está diante de dificuldades financeiras? Você está desempregado, você está querendo reparar algum tipo de tristeza, sofrimento ou desalento, você quer se sentir tão poderoso quanto essas outras pessoas ou esses outros sujeitos que você vê vendendo uma imagem de sucesso, de bem-estar, você quer realizar sonhos e desejos que você acha que se não for de uma forma mágica jamais conseguirá. Tem carências que você está jogando em relação a esse jogo para se sentir especial, para se sentir importante, para se sentir poderoso. O dinheiro, ele tem uma série de representações psicológicas que não dizem somente de um poder financeiro, né? O dinheiro, ele traz representações que envolvem a sexualidade, que envolvem a gente se sentir com domínio sobre os outros, que envolve a gente se sentir superior aos outros, que envolve a sensação de ter controle sobre os outros. Então, muitas vezes essas pessoas que buscam ter controle entram nos jogos e vão ter muita dificuldade de parar, porque elas ficam na expectativa de que elas vão conseguir recuperar, de que elas vão conseguir resgatar um controle sobre aquele jogo, que na verdade só revela a sua impotência. Então, muitas pessoas que estão nessa situação dos jogos são pessoas que têm extrema dificuldade em lidar com frustrações, em lidar com os seus fracassos, em lidar com a sua impotência e que tentam resolver de forma, muitas vezes, onipotente e mágica, achando que conseguirão dar conta disso através do jogo, como se fosse ela que tivesse poder sobre o jogo e não o contrário. A gente tem aqui um comentário da nossa ouvinte que está lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela fala assim... Peraí, deixa eu vir para esse ouvinte aqui. Primeiro ele faz uma pergunta para você, tá? É o Regi Newton, que ele assinou aqui, é o Regi Newton. Ele pergunta, Alessandra, como é que jogos digitais e apostas online influenciam padrões cognitivos, emocionais e comportamentais, especialmente quanto à dependência e ao controle inibitório? Perfeito, Reginildo. Esses gatilhos chamados Dark Moods, eles são projetados, infelizmente, né, baseados em estudos de psicologia, como os gatilhos que eles alavancam o desejo.
Então, essas coisas que dizem assim, olha, tipo desses gatilhos. Você paga 10 e ganha 20 de crédito. Você vai ter 5 chances grátis. Hoje é seu dia de sorte. 100 pessoas já ganharam, só falta você. Então, isso ativa um mecanismo interno de competição no ser humano, de achar que vai se dar bem, de que é uma pessoa especial, de que ele ganhou aquela promoção, de que ele está se dando bem, de que é uma vantagem, de que ele foi um sorteado, de que aquele dia é a vez dele. Então, boa parte dos jogos, eles começam fazendo você se sentir especial. Você ganhou um bônus, você ganhou uma promoção, isso é a sua chance, você tem a chance de mudar a sua vida. Então, esses mecanismos, eles são pensados para ativar o desejo daquelas coisas que nos faltam. Pois é. Então, né, existem desejos humanos muito fortes que são ativados por isso. E olha, a nossa ouvinte fala o seguinte, tem mais uma mensagem para não ser identificada, e a pessoa diz o seguinte, logo no início desses jogos, eu comecei e acabei jogando. Mas era algo que não fazia falta. Eu jogava só para passar o tempo. Acabou que eu ganhei 5 mil reais. Mas a plataforma não liberou. Aí acabou tendo um problema, não liberou o dinheiro. E eu fiquei pensando, eu não consegui retirar. E se fosse uma pessoa que tivesse feito empréstimo, porque tinha que ficar pagando para ir jogando, tivesse feito empréstimo, né? Teria sido uma complicação muito grande. E aí é uma situação complicada, né? Porque você acaba mexendo com dinheiros que estão guardados ali, fala, eu vou tirar para poder apostar, aí recebe uma recompensa, depois quando você vê, você entrou num buraco. Aí imagine, né? A gente tem uma população precarizada, embora dívidas. Já vi depoimentos de pessoas que perderam 10 milhões em apostas online, já vi pessoas que perderam 30 mil, já vi pessoas que perderam a prestação da escola do filho. Então, né, dependendo da faixa etária, você tem níveis de dificuldade muito grande. Então, o que acontece? Imagine, vende-se uma ideia de que você está com a dívida, imagine que você tem uma dívida, sei lá, de 10 mil. Aí você tem 2 mil que você recebeu de salário. Aí chega uma propaganda para você que diz assim, ganhe 20 mil apostando 2 mil reais. Aí você olha e diz, puxa, parece que aquilo ali foi dito para mim, parece que alguém... É um negócio, parece que alguém percebeu a minha dificuldade. Isso é um sinal de que os meus problemas vão ser resolvidos. Aí você joga, achando que se você jogar, você vai realmente ganhar aquele dinheiro. Não diz que é uma possibilidade, muitas vezes uma possibilidade que se você ganhar, nem recebe, como a telespectadora colocou. Pois é. Aí a pessoa joga, e aí ela não ganha os 10 mil. Então, além de não ganhar os 10 mil, ela ainda perdeu os 2 que ela tinha. Então, ela vai precisar repor aqueles 2, aí o que ela acontece? Ela diz, mas eu quero repor os 2, mas eu ainda quero aqueles 10 mil. Aí ela pede 4 emprestado para repor os 2 e jogar os 2. Aí ela perde de novo. E aí vai virando uma bola de neve que, olha, se eu já precisava de 10 e agora eu ainda preciso de 14, essa situação ela já se agravou pelo menos aí 50%. É verdade. E geralmente eu não tenho de onde tirar. Olha, esse assunto é muito importante, como a Mazé fala aqui, um assunto necessário. E a gente tá no Diário do Nordeste, a Xandinha lá de Massachusetts fala que lá no início, lá nos Estados Unidos, muita gente jogava, mas depois, por conta de tantas pessoas endividando, perdendo tudo, chegando ao fundo do poço, raramente ela vê hoje em dia essa situação por lá. É o que a gente espera que aconteça, né? Se você quiser falar sobre esse assunto, compartilhar com alguém, tá lá no Diário, você vai lá em Colunistas, Alessandra Xavier, tá lá, ó, Vício em Jogos, Apostas Online e a Vida em Busca de Sentido. Aí você pode compartilhar com quem você queira, o assunto já está disponível. Alessandra, muito obrigada pelo papo maravilhoso e a gente se encontra de novo na quarta-feira que vem. Obrigada a você, querida Daniela. Uma excelente semana, grata pelas trocas sensíveis e inteligentes. E um grande abraço a todos que nos escutam. Um abraço, Alessandra. Até a quarta-feira. São 7h25. Você fica por aí, porque o nosso intervalo é rapidinho. Eu volto já já.